Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre sonhos. Todas aquelas perguntas que vocês costumam fazer pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Para isso trouxemos Paulo Oliveira. Até já. Já estamos com Paulo Oliveira, que é expositor espírita, administrador de empresas, consultor também de empresas e diretor aqui do nosso Jornal Espírita e a revista O Semeador. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Silvia, pela oportunidade. Ficamos muito felizes com a sua presença. Muito obrigado. Então nós vamos falar sobre sonhos, não é, Paulo? Isso, que nós temos muitas perguntas a respeito, principalmente nós notamos assim, uma falta de entendimento. Afinal, por que sonhamos? O sonho é um fenômeno natural do ser humano. É natural. Todos nós sonhamos. Todos nós. A psicologia estuda, a medicina estuda e tal. Mas nós temos uma visão específica da doutrina espírita. O sonho representa uma expansibilidade da alma. Primeiro nós precisamos entender que nós somos um espírito. Nós estamos ocupando um corpo físico transitoriamente. Então, é como se nós tivéssemos um passarinho dentro de uma gaiola, vamos imaginar, só para efeito de comparação. Entendi. Em alguns momentos, abrimos a porta da gaiola e esse passarinho volta para um local que nós chamamos a vida espiritual, que é de onde nós viemos. Que é a verdadeira vida. Nós encontramos e temos lá algumas relações, conhecemos pessoas, e aí isso se retraz, ou se traduz em uma lembrança para nós. Então, esse é o sonho. O que é efetivamente? É uma projeção do nosso próprio espírito, da nossa alma, que se expande e vai vivenciar uma experiência enquanto estamos com o nosso corpo físico adormecido. Paulo, como nós podemos saber se de fato nós encontramos um espírito de luz nos nossos sonhos, que nos deu uma orientação, um encaminhamento? Nós podemos saber? Olha, na verdade os sonhos eles estão numa escala, né? Quanto mais próximo da matéria, nós temos mais lembranças. Quanto mais nós entramos em contato com espíritos evoluídos, na maioria das vezes, não é regra geral, mas na maioria das vezes nós não lembramos isso quando voltamos para a matéria, porque estamos no estágio terceiro desses sonhos, onde nós estamos tendo vivências com espíritos superiores que vêm nos esclarecer, nosso anjo guardião, os nossos mentores e tal. Certo. Não quer dizer que não seja possível, mas vai de acordo com a necessidade da pessoa. Obviamente, os espíritos controlam isto, né? Agora, é certo que nós nos encontramos com espíritos, inclusive, de variado nível, né? Tanto desencarnados quanto também de encarnados. Nós vamos nos encontrar, pessoas dormindo em locais diferentes e os espíritos à noite vão se encontrar de acordo com a sua afinidade. Então, agora, basta querer? Por exemplo, existe uma pergunta recorrente aí entre os nossos telespectadores. Se eu quiser encontrar minha mãe, eu estou com muitas saudades dela, ela desencarnou, eu posso? Isso tem a ver com a questão do merecimento de cada um. Possível mas não quer dizer que isto vai acontecer. Porque tem uma questão importante. Quando sonhamos, o espírito, como nós dissemos, está desprendido da matéria, ele está no mundo espiritual. E no mundo espiritual a linguagem é diferente. Lá é por imagens, o pensamento se projeta. Então, muitas vezes nós projetamos os nossos desejos e criamos a imagem, enxergamos isso e achamos que estivemos com esta ou aquela pessoa. Certo. Então, é possível evocar, é possível pedir para encontrar? Sem dúvida é possível, mas vamos precisar entender que o merecimento e a necessidade vêm antes dos nossos desejos. Certo. E temos que pensar também, quando estamos aqui no estado de vigília, né, como se diz, estamos acordados, nós achamos e pensamos uma coisa. Agora, quando nós vamos ao plano espiritual, quando nós estamos desdobrados do corpo físico, esse desejo nem sempre é o que queremos de fato.
Então, por questões até de Porque da sociedade. isso que eu ia perguntar, por causa de uma consciência maior. Nós estamos mais conscientes, nós estamos mais despertos. Porque desligados do corpo. Exatamente. Então, nem sempre o que queremos aqui, queremos lá do lado de lá, entendeu? Entendi. Por isso que as coisas às vezes... Então pode até mudar no caso. Pode, sim, sem dúvida. Nossa. Então, nós temos uma pergunta de uma telespectadora que eu não vou identificar, evidentemente, porque eles comentam isso através do WhatsApp também, né? Ela está passando por um momento muito difícil, porque ela não consegue dormir. Ela tem medo de... Já detectou que ela tem medo de dormir, porque ela tem sonhos horríveis, porque ela acorda chorando, com taquicardia. Então ela foi ao médico psiquiatra, ele receitou uns remédios para que ela dormisse. E ela está vivendo à base de remédios para dormir. O que nós podemos dizer a ela? Obviamente vamos falar em termos gerais, não é? Sem dúvida ela precisa da assistência médica, deve continuar com a medicação. Agora é importante que ela se entenda o porquê desse medo, não é? Porque naturalmente, como nós mencionamos anteriormente, nós pensamos coisas enquanto estamos acordados. Então a nossa preocupação, vamos imaginar, eu vou colocar aqui como um exemplo. Um exemplo. Eu penso todo dia, toda hora, todo instante que ao adormecer eu vou encontrar um espírito ruim, um espírito que me persiga. E naturalmente eu vou começar a criar condições para que isto venha a se suceder, mas não porque o espírito veio lá. É que eu criei, pelo meu pensamento, as condições para que este evento acontecesse. E a minha imagem é registrada, né? Essa imagem é registrada pelo espírito porque está enxergando, na verdade, o próprio pensamento. Está projetando e enxergando. E quando retorna à matéria, vem com esta imagem de que viu, viveu, vivenciou tal coisa. Então, a recomendação para todo mundo, para essa companheira e para todos, que no momento de ir dormir, faça uma profilaxia. Porque o medo, na verdade, é um sentimento negativo. Nós não precisamos temer os espíritos. Aliás, ao contrário, Kardec tem uma história no Livro dos Espíritos, desculpe, no Livro dos Médiuns. Dá para contar? Dá para contar. Então conte, pode. É uma senhora que estava... Nós gostamos de histórias. Estava Nós dormindo. e eles lá de casa. Então vamos à história. Vamos. Ele relata que uma senhora estava dormindo no seu quarto, nas altas horas da noite, e ela desperta e olha e enxerga um homem parado ao lado da sua cama. Obviamente, ela não deu conta que ali era um espírito naquele momento. Ela olhou e achou que era realmente alguém, um homem, uma pessoa encarnada. Certo. E se assustou. E quando ela olhou melhor e prestou mais atenção, ela viu e disse, é só um espírito. E aí falou, ok, tchau, vou dormir. Né? Quer dizer, mais perigoso é um homem de verdade. Muito mais perigoso se fosse alguém vivo ali, que poderia ser mais até agressivo, coisa que vai. Claro. Então não precisamos temer os espíritos. Essa coisa vem de um misticismo que envolve em torno disso. Quer dizer, falar com o espírito tem que falar né? Não precisa nada disso. Nós somos espíritos. Espírito é simplesmente alguém que está desencarnado. Exatamente, só não está na matéria. Agora, existem espíritos que gostariam de prejudicar, como nós temos aqui. Sim. Tem gente que quer prejudicar outra pessoa, não é? Já em vida, né? Em vida. Então, é importante nós percebermos o teor desse espírito. Agora, ao deitarmos, como dizia, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma leitura de um texto positivo, vamos evitar filmes violentos, vamos evitar programas que levem a sensacionalismos, coisas desse nível, né? Porque aí nós nos preparamos, vamos nos ligar com o nosso anjo guardião. Com relação ao anjo guardião, uma coisa eu acho que você fantástica. falou uma coisa importantíssima que as pessoas esquecem, que todos nós temos. Com certeza. Deus e é ele tão é um bom. pai para nós. É. Já viu um pai querer o mal para o seu próprio filho? Então. Não vai querer. Então vamos deitar na nossa cama, vamos fazer a leitura, elevamos o pensamento com fé. Não aquela prece recitada,
que as palavras quase não fazem sentido. Vamos pedir: Deus, me ajude a ter um bom sono, permita que este anjo guardião venha até mim, me proteger, me instruir, me levar para algum local onde eu possa aprender coisas novas, e certamente nós vamos ser assistidos e atendidos. Esta é a recomendação que Kardec para que ela faz, faça isso inclusive, diariamente, né? né? Diariamente. Então, ela é de Manaus. Ah, é? É de Manaus. Então. E eu até lembrei, quando estava vendo a mensagem dela, se ela pudesse procurar um centro Isso, também eu para ia fazer uma assistência espiritual, comentar exatamente com isso, porque eventualmente precisa de um apoio além disso, mas já é o primeiro passo. Buscar não ter o medo, Isso. ter mais confiança, É porque verdade, estamos a protegidos. confiança em Deus, na proteção que Ele nos coloca, Exato, né? exato. Dando essa oportunidade de termos um anjo de guarda, mentor, o nome que for, mas nós sabemos que nós temos um anjo guardião sempre para os momentos difíceis, não é verdade? Uhum. Então, tá vendo? Você pode já, desde hoje, desde já, né, fazer isso. É lógico, aqui ninguém vai dizer para ela não ir ao médico, ela tem que ter um acompanhamento médico, sim. Com certeza. Mas o que nós espíritas dizemos é que deve ter um acompanhamento espiritual também, num centro espírita, e ter essas atitudes do dia a dia. Né? Eu me lembrei agora, Silvia, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, no capítulo 28, nós vamos ter uma coletânea de preces. E lá existem modelos, alguns padrões, para que a pessoa possa até se basear, caso tenha alguma dificuldade em fazer a prece, certo. Como falar com o seu anjo guardião, como Evangelho orar para que segundo ele o venha. Espiritismo. Né? Isso. Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser encontrado em qualquer lugar do Isso. Brasil. Isso, codificado por Allan Kardec. Né? Isso, codificado por Allan Kardec. Muito bem, Paulo. Então, agora nós temos também algumas pessoas que sonham e acham que tudo é premonição. Seu sonho é porque deve ser alguma mensagem. E às vezes o sonho não é bom. E a pessoa fica também amedrontada, achando que aquilo... por exemplo, que me foi relatado. Um moço sonhou que a família dele estava sendo exterminada. Exterminada mesmo, através de tiros e tudo mais. Aí ele acha que aquilo vai acontecer, ele escreve sempre, praticamente toda semana. Você vai fazer esse programa? Você vai nos dizer? Eu falei, mas não fique preocupado, isso pode ser apenas algo seu e tal, mas eu queria que você explicasse você direitinho para ele ficar tranquilo. Então, ok. Nem tudo que se vê no sonho, de fato, vai acontecer. Nem todo sonho é premonitório. Não, nem todo sonho é premonitório. Existe o sonho premonitório e se vai perceber isto quando a coisa efetivamente acontecer. Certo. Não tem como provar antes. Você tem um sonho, você imagina ou vê coisas ou sente coisas e achar que isto vai de fato acontecer antecipa demais. Não é verdade que isso vai acontecer. Então precisamos ter um pouco mais de calma, mais tranquilidade. Até porque quando nós deixamos o corpo físico e vamos ao plano espiritual, nós estamos na vida espiritual, nós enxergamos coisas que são do presente, coisas do passado e eventualmente coisas do futuro quando nos é permitido. Não é? Então muitas vezes estamos revendo cenas de outras existências que estão na nossa história espiritual e que com a nossa, como dissemos, o espírito está fora da matéria, ele está mais lúcido, ele enxerga, ele abarca mais a sua história. Então ele pode relembrar. Eu poderia até contar uma situação pessoal, senhor? Sim, pode, sim. Claro. Recentemente eu tive um sonho com um dos meus irmãos, e foi bem interessante porque eu vi em 3 situações diferentes ao mesmo tempo. Eu vi uma criança de uns 5 anos que saiu correndo numa sala e tinha um balcão e ele olhou para mim e pulou do balcão. E aquilo me preocupou e eu fiquei muito preocupado. E eu olhei para baixo e vi que ele havia caído e tinha morrido naquele momento. A criança? A criança. Mas ao lado tinha também ele, em um corpo mais adulto, também caído, também... Seu irmão, no caso? Morto. Nossa. E ao mesmo tempo eu via esse meu irmão em pé, vivo, olhando a própria cena.
Então, lógico, isso chocou muito fortemente. Eu acordei Olha, até... gente, prestem atenção, tá acordei vendo? realmente, falei, meu Deus, o que é isso? Né? A gente fica Fica mesmo impressionado. impactado. É normal, né? É normal. Agora, é importante que nós tomemos isso com certa serenidade, porque tem que levar em conta, não é porque eu sonhei tudo aquilo que isso vai acontecer. Isso pode ter sido um momento lá no passado Que ficou ficou gravado e que agora eu tive a oportunidade até para resolver uma questão talvez minha, que eu não tenho consciência, mas que foi ali naquele momento resolvido. Vocês viram? Né? Que explicação maravilhosa. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus mesmo. Com certeza. E a doutrina dá um sentido para a nossa vida, não dá? Dá. Para as nossas angústias, para as nossas tristezas, para as nossas dúvidas. Não é verdade? E o consolar é isso, né? É esse abraço carinhoso que a doutrina nos dá. Não é só o conhecimento científico, filosófico, não. Ela é acolhedora. Veja bem, você falou uma coisa muito importante. Esses momentos chocantes que nós presenciamos, né? Um desastre de automóvel, às vezes você vê uma pessoa morrendo, ou um parente mesmo, né? Eles ficam muito gravados. E nós temos essa ideia de que eles ficam gravados por um tempo aqui nesta encarnação. Mas nós levamos essas cenas, né, para o futuro, para a nossa vida espiritual, depois para outra encarnação. Então, pode aparecer no momento do sonho. Pode, e geralmente aparece. Há situações, por exemplo, para a gente relativizar o conteúdo do sonho, é que vemos uma coisa e entendemos outra. Porque a nossa capacidade de entendimento não é a mesma quando voltamos para a matéria. Nosso cérebro ele é limitado para abarcar toda esta noção que temos do outro lado. Tem uma historinha, já que se gosta de historinhas, né? Muito. Eu e eles, do lado de lá. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, há uma história em que uma avó encontra-se com a neta. A neta está encarnada e a avó desencarnada. E elas estão numa colônia espiritual onde vários que estão dormindo são levados para encontrar parentes, amigos, para conversar, para receber o consolo. Essa que neta, gostoso, né? Então, encontrar um pai, encontrar uma mãe, encontrar uma avó. Então, você fala, sonhei com a minha mãe, sonhei com a minha avó. E isso pode, de fato, ter ocorrido. Certo. Agora, neste caso efetivo, a avó dizia para ela tomar cuidado com a calúnia. Porque ela tinha uma ação de... Um jeito de ficar duvidando e criando coisas em relação às pessoas. Então a neta tinha o hábito de caluniar, no caso. E aí a avó dizia, toma cuidado com a calúnia. E a calúnia é uma serpente que enfraquece o coração. E aí o mentor que está junto com o André Luiz diz, ela vai voltar para a matéria e provavelmente ela não vai registrar toda essa informação, toda a conversa. Certo. E ela vai, ao despertar, dizer, sonhei esta noite que havia uma serpente que queria me atacar e coisas nesse nível. Então, o que se fala, o que se vê no plano espiritual não necessariamente é o que nós lembramos. E às vezes nem lembramos. Dependendo do estágio do sonho. Interessante, né? Vem com flashes. Como flashes. Volta, às vezes, numa intuição. Você acordou, eu falei, eu sonhei essa noite, mas não lembro de nada que eu sonhei. Mas sei que sonhei. Aí, em determinado momento do dia, você olha para uma coisa ou para alguém fala algo, desperta em você uma ideia. Mas, por exemplo, vamos analisar essa história, né? A moça que tinha o hábito de caluniar e a avó... naturalmente queria ajudá-la. Senão ela não progrediria na vida de reencarnada. Aí nesse momento que ela vai caluniar alguém, porque parece que é um vício realmente, né? A maledicência acaba virando um vício. Então, provavelmente ela vai lembrar que aquilo, isso é a intuição. Ela vai lembrar uma espécie de um freio para ela. Ela vai parar e pensar uma vez. Antes de sair. Talvez ela fale, talvez ela faça a mesma coisa. Que a reforma interior não é feita de repente, né? Não saber. Mas ela vai parar para pensar. E é isso o que já nos dá a oportunidade do início da nossa mudança.
Que né? bonito, né? É Quer dizer muito que bom. existe também essa ajuda durante o sono, Sim, com certeza. não é? Os espíritos, o anjo guardião, muitas vezes, ele conversa, ele vem, orienta, instrui, mas, na maioria das vezes, a gente acaba esquecendo. É. Fica lá na nossa intuição, né? Essas Muitas instruções. vezes, né, nós acordamos com uma ideia nova, totalmente nova, Aham. e parece que aquilo colocado em prática aquele dia flui, vai de vento em popa, como nós costumamos dizer. Isso poderia ser, assim, alguma orientação do nosso anjo guardião. Certamente, certamente. Existe até um ditado popular que diz que o travesseiro é um bom conselheiro, não é? Não é? Então não decida nada no final do dia, no momento De cabeça da quente. angústia, cabeça quente, da tristeza. Vá dormir, faça a sua oração a Deus, peça ajuda ao anjo guardião. E no dia seguinte, veja o que vem, porque a resposta virá. Né? Pedi e obtereis. Esse é o pedido que Jesus nos diz para fazer. Né? Vamos pedir ajuda, vamos pedir forças, vamos pedir esclarecimento. Eles não vão nos negar isso, absolutamente. Nós temos tanta ajuda, mas a gente nem percebe às vezes, né? Não, pois o é. quanto a gente é ajudado, não é Exato. verdade? A gente pensa que decidiu tudo sozinho e, na verdade, o plano espiritual está nos orientando, está sempre assim nos guiando para o melhor. É que o que acontece, que eu vejo assim, através das perguntas, né? E eu também já me vi nessa condição no passado, antes de estudar a doutrina. A gente acha que o que a gente quer é o que a gente quer, que é o melhor para nós. Mas, na verdade, não é isso, né? Porque como existe essa programação reencarnatória e a gente tem esse esquecimento do passado, às vezes a gente se dirige para um outro caminho. Pois é. E aí está a tarefa do nosso do mentor, do anjo da guarda, de nos reconduzir, né? Pois é. E é por aí que às vezes a gente fica bravo, né? Mas não era isso que eu queria, né? Pois é, nós só agimos como se fôssemos crianças mimadas, como aquela criança que quer o brinquedo e o pai não dá, então ela chora. Chora, quer. Então, muitas vezes a gente bate o pezinho, briga com Deus, fica revoltado, mas é questão de tempo, porque não tem jeito. Nós só vamos aprender algumas coisas passando por essas coisas. É o exercício do nosso crescimento. É um exercício mesmo. É. Tudo que nos acontece, até as doenças, não é verdade? Não há nada sem razão, né? Não há efeito sem causa. Isso é uma lei universal. Essa doença está na minha vida, por que razão? Certo. A pergunta que devemos fazer é por que eu sofro esta doença? O que ela está dizendo para mim? O que eu aprendo com ela? Qual a característica? Outro dia eu vi uma palestra de um médico espírita, inclusive, né? E ele dizia assim, o diabetes é uma doença disciplinadora. E eu nunca tinha pensado nisso, né? Por que a pessoa é diabética, né? Porque ela vai exigir mudanças de hábitos alimentares necessários para manter a sua saúde. Porque efetivamente excede na alimentação, na bebida e coisas que tais. Então ela vem para disciplinar. Porque às vezes não adianta tomar remédio se não fizer uma Você dieta. toma remédio e a coisa continua lá alta. Por que será? Né? Temos que tomar o cuidado para comermos menos, comermos coisas corretas, fazermos exercícios ou caminharmos então, para ter o peso né, no ideal e coisa que tais. Então, e alimentação mais saudável também, né? Então elas veem os fatos, as doenças, as dificuldades, o relacionamento, aquele filho que não nos compreende, ou aquele pai que não nos aceita. São experiências, são vivências que têm causas anteriores. Agora, o como vamos lidar com isso é a nossa decisão agora, porque temos o livre arbítrio, né? Nós podemos escolher o que faremos. Muito bem, Paulo, já estão me avisando que nós temos que fazer um pequeno intervalo. Mas já já nós voltamos. Conheçam um pouco mais sobre os conferencistas do Congresso Espírita Fiesp 2017. Divaldo Pereira Franco é de Salvador, Bahia. Ele é educador, fundador da Mansão do Caminho e embaixador da paz pela Unesco. O Ademar José Gevaert é de Curitiba, Paraná. É ufólogo, diretor da revista UFO
e organizador de congressos internacionais. Alberto Almeida é de Belém do Pará, é médico clínico geral homeopata. Alejandro Vera é de São Paulo, da AME, médico psiquiatra. Américo Canhoto, São Bernardo do Campo, São Paulo, é médico de família, clínico geral e homeopata. André Trigueiro, do Rio de Janeiro, jornalista da Rede Globo, professor da PUC, Rio de Janeiro. Carlos Bacelli é de Uberaba, Minas Gerais, jornalista, cirurgião dentista. Edelso da Silva Júnior é de São Paulo, pesquisador, documentarista e historiador. Eduardo Miyashiro é de São Paulo, é diretor-geral da Aliança Espírita. Geraldo Lemos Neto é de Belo Horizonte, Minas Gerais, é pesquisador, escritor espírita. Heloísa Pires é de São Paulo, educadora. Irvênia Prada é de São Paulo, médica veterinária. João Demétrio Loríquio, formado em Ciências Jurídicas, criminalista. Jeter Giacomini, é administrador de empresas, radialista. João Lourenço Navarras, médico, psiquiatra. Joel Beraldo é de São Paulo e é médico clínico geral homeopata. José Damião é de São Paulo, locutor da Rádio Boa Nova, âncora do programa Nova Era. Manolo Quezada é de São Paulo, ele é professor e um ótimo escritor espírita. Marcel Soutomaior é do Rio de Janeiro, jornalista, diretor roteirista da Rede Globo, fez as biografias de Chico Xavier e também de Kardec. Mário Petro Pérez é de São Paulo, médico psiquiatra da AME. Miguel Sardano é de Santo André, professor e advogado. Paulo Pio é de São Paulo, formado em propaganda e marketing, especialista em dependência química pelo GREA da USP. Paulo Wederhoff é de Curitiba, Paraná, administrador de empresas especializado em metodologia. Renato Costa é do Rio de Janeiro, engenheiro e gerente de pesquisa. Richard Simonetti é de Bauru, São Paulo, fundador do Centro Espírita SEAC e também do Clube do Livro Espírita. Roberto Vilmar Quaresma é do Rio de Janeiro, engenheiro e articulista espírita. Sebastião Camargo é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. É fundador do projeto O Despertar da Consciência. Humberto Fabre vem da Flórida, Estados Unidos. É administrador de empresas e escritor espírita. Wilson Disposte é de Araçatuba, São Paulo. É fundador do Centro de Reabilitação para Drogas Ave Cristo. Além de autor de vários livros relativos à sua profissão, é também autor de livros espíritas. José Carlos De Luca é de São Paulo, é juiz de direito e escritor espírita. No congresso você também poderá assistir o novo espetáculo teatral de Renato Prieto, o André Luiz de Nosso Lar. A Morte é uma Piada 2, apresentação inédita. Façam suas inscrições o quanto antes porque as vagas são limitadas. Podem ser feitas através do site ou no terceiro andar da Rua Maria Paula, 140, Bela Vista, São Paulo. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje falando sobre os sonhos com Paulo Oliveira. Então, Paulo, continuando, eu queria que você dissesse para os nossos queridos companheiros de casa se a dupla vista tem a ver com o sonho. Porque costuma-se dizer que Jesus tinha dupla vista, que viu, né, o burrinho na outra cidade e tal. Como funciona isso? Nós podemos ter a dupla vista? Faz parte todo de um mesmo fenômeno, né? Segundo Kardec nos orienta na Gênese, o sonho, quando nós temos o sonho, é a expansão da alma. Conforme vai aprofundando esse fenômeno, vai acontecendo, então, o movimento sonambúlico, os médiuns sonambúlicos. Sonambúlico Aí também. você vai para a dupla vista, que a dupla vista o espírito enxerga. Ele pode tanto se transportar ao local ou ver a distância.
Então, uma cena que você cita é Jesus está vendo o jumento e a jumentinha, né? Lá no estábulo, e está dizendo, vai lá buscar esse jumento e diga que é o Senhor que necessita, se alguém perguntar. Então, ele viu tudo aquilo e antecipou tudo aquilo. E Jesus tinha essa imensa facilidade, né? Jesus de não estar dormindo e ter a dupla vista. É o máximo do máximo que nós podemos imaginar aqui nesse planeta, né? Então, ele usava todas as suas capacidades anímicas. Aliás, aproveitar, assim, muita gente chama Jesus de médium. Isso, Jesus muito bom você elucidar. não foi médium. Exatamente. Jesus não foi médium, ele foi Jesus. Ou seja, toda a sua potencialidade anímica ele utilizou para fazer todos aqueles fenômenos que ele conduziu. A dupla vista, andar sobre as águas e outras tantas que nós sabemos. Certo. Então, dizer que Jesus é médium de quem? Quem é o espírito que viria transmitir alguma imagem ou mensagem através de Jesus? Não dá, porque Jesus é o top do top neste planeta, coordenador, muito bom que você falou o top do top. Planeta. Nós não estamos depreciando Jesus falando que não é médium, porque o médium não é um ser evoluído. O médium ainda está em fase de aprendizado. Exatamente. Né? Tanto que ele tem que ser disciplinado, existe escola de médiums, não é verdade? Para que ele não faça bobagem. E tal. Então, Jesus tinha dupla vista, muitas pessoas têm a dupla vista. O que é a dupla vista? Enxerga, entra num estado de desprendimento, num estado de transe, que se costuma dizer, e a pessoa enxerga, e vê, e conversa com espíritos. E isso é dela. É anímico, é próprio da pessoa. Quando ela, por exemplo, um caso que também está no livro dos médiuns, né? Kardec fala sobre isso. Um menino de 14, 15 anos que era um médium sonambúlico e que tinha esta dupla vista. E o que ele fazia? Ele olhava para a pessoa e identificava a doença. Ele enxergava por dentro do corpo da pessoa. E dizia, a doença é esta ou aquela. E aí um dia, ele dava um remédio. Um jeito lá para cuidar da doença. Certo. Um dia pediram, bom, então agora você já descobriu que essa pessoa tem essa doença, dá o remédio. Ele disse, não posso. Por quê? Porque o meu anjo doutor não está aqui. Então, ele nesse momento, ele era anímico, quando ele usava da sua potencialidade como alma para enxergar a doença, mas ele não era o que dava o remédio. Quem dava o remédio era um espírito que inspirava ele ou falava para ele. Nesse momento, então, há dois fenômenos, o anímico e o mediúnico. Né? Então, precisamos separar bem essas coisas, porque mediunidade é instrumento de intercâmbio. Só é médium aquele que se comunica com os espíritos e recebe mensagens. E essa mediunidade está aí na função de nos exercitarmos para crescermos como espírito e um dia chegarmos na condição de sermos um espírito perfeito. E aí nós usaremos dessa potencialidade. Não precisaremos mais ser intermediários de ninguém. Nós vamos usar as nossas próprias. Não é que não usemos, nós usamos, só que num patamar menor, né? Que é o que se chama muitas vezes de animismo. Né? Essa é uma palavrinha também que dá medo. Há pessoas que acham que animismo é menos. É menos. Na isso verdade, é não. Isso aí é anímico. Mas como anímico? Você é um espírito. Você é uma alma. Você é um filho de Deus. Tem Ânima, que dizer. Alma. Vem de alma, né, o anímico? Vem de alma. Animismo. E quem garante que ali naquele corpo não habita um espírito que já tenha sido um filósofo, um grande inventor, um grande político? Tem coisas para trazer. Tem coisas para dizer. E ele fala quando ele se desprende. Fala-se durante o sono, né? As pessoas que falam muitas vezes. É verdade. É um início desse estado sonambúlico. A pessoa está falando dela ou conversando com espíritos que estão ali naquele momento. Ela pode guardar a lembrança ou não. A maioria das vezes não guarda, porque o espírito, ao retornar para a matéria, o cérebro não é capaz de registrar todas as informações. Então se perde. Mas o espírito registra, isso fica com ele. Ele não perde essas informações, se foram recomendações, se forem orientações, né? Isso está nele. Tudo ele vai fica gravado. Fica lá gravado. Nós levamos, podemos esquecer, mas que na verdade está gravado, está gravado. Com certeza. Né? Então, e nós temos o Antigo Testamento, né? Antes de Jesus vir, que Jesus
foi a segunda revelação divina. Mas antes nós temos assim a mediunidade e os sonhos, principalmente. Hoje nós não estamos falando de sonhos mediúnicos, se bem que você citou um caso aí que pode ser conjunto, existe a mediunidade e o animismo, né? Isso. Mas é rica, né, a Bíblia, o Antigo Testamento, Sim. em fatos de sonhos premonitórios. Você gostaria de falar sobre isso? Então, veja, existem a dupla vista, por exemplo, que é às vezes confundida, né? Ou é relacionada com sonhos. Você vai encontrar N histórias no Antigo Testamento. No Novo Testamento também. Agora me vem à mente a cena em que José e Maria estão em Belém, Jesus havia nascido, e José sonha que o anjo vem e diz: toma o teu filho e vai para o Egito. Porque mesmo, Herodes esse sonho é famoso. quer matá-lo. Não é? E mesmo antes de ele aceitar que Maria estava esperando Jesus, o anjo aparece para ele em sonho e diz: toma esta mulher, porque ela carrega o Filho de Deus. Então, efetivamente, o plano espiritual agindo através dos sonhos. É óbvio, né? Nós estamos falando de uma situação muito atípica. Espíritos iluminados, espíritos preparados para aquela missão que era trazer. Sim, porque José também foi um espírito, né? Preparadíssimo para receber Maria, Jesus. José. Maria. Agora, no dia a dia, no comum uma de nós... Uma missão muito grande, né? No comum de todos nós, temos condições, é possível ter essas premonições, mas via de regra, temos que tomar muito cuidado com o que sonhamos e não interpretar, inclusive através de crendices, misticismos e folclore. Existem livros, não é, que explicam, eu não sei de qualquer maneira, mas né, vamos dizer a eles, né, melhor não ficar preso a isso, né? É muito comum você dizer: você sonhou com o quê? Eu lembro minha avó falando isso em casa, né? Sonhar com dente é morte, sonhar com não sei o que lá é aquilo outro. Então isso é crendice, isso não existe, não tem o menor fundamento. Não tem fundamento, não tem pesquisas. Até porque você, como falamos da serpente, quem disse que você sonhou com dente? Você sonhou com alguma coisa que lembrou o dente, mas não necessariamente é o dente. Então os espíritos são claros em dizer isso. Isso é uma crendice, não tem nenhum fundamento. Ô Paulo, diga. Os espíritos precisam dormir? Pois é. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Nem descansar um pouquinho? O repouso do espírito é diminuir a atividade mental deles, né? Agora, nós encarnados, nós precisamos dormir para recompor as energias da nossa matéria. Quando estamos lá no plano espiritual, nosso espírito está completamente ativo, entrando em contato com outros espíritos, indo para outros mundos, indo para outros países, indo para o passado, às vezes divisando o futuro. É a nossa função muito espiritual, não precisamos dormir, né? Então, quando nós dormimos, você explicou muito bem, nós podemos sair do corpo. Nós saímos. Isso. Saímos do corpo. E é um processo natural, anímico de cada um de nós, todos nós podemos. Muito bem. E quando nós estamos acordados, nós podemos sair do corpo? Pois é, aí se dá o fenômeno mediúnico, né? Porque o desdobramento, como aí se chama, é um fenômeno mediúnico. Nós podemos, tanto naturalmente quanto magneticamente, nós sermos quando existe uma interferência espiritual. Isso, sermos induzidos a sairmos do corpo. Muitas pessoas podem ter essa experiência e às vezes se assustam, porque elas se enxergam fora do corpo, veem o próprio corpo, às vezes ficam flutuando sobre o corpo. Essas experiências de quase morte, muitas vezes, isso em função, obviamente, do corpo estar lá com algum problema físico, o espírito está observando tudo o que acontece. Há milhares de relatos com relação a isso, né? Então, é possível, sim, fazer o desdobramento consciente, né? Muitos médiums têm essa capacidade e fazem, e vão fazer as suas viagens, vão fazer os seus contatos no plano espiritual. Nós sabemos que espiritualmente dá para trabalhar, inclusive com desdobramento, para ajudar irmãozinhos que estão desencarnados em alguma situação difícil. Mas também, não está aqui, mas isso é experiência própria aqui da casa, que a gente soube, né?
há pessoas que provocam desdobramento, Forçam. forçam nas suas casas. É. Houve inclusive um caso que eu vou contar de um moço que estava na assistência espiritual lá no 9º andar e ele passou mal. Aí chamaram a ambulância, médico e tudo, e ele depois melhorou. Eu fiquei conversando com ele e tal, aplicaram passes também. Aí ele disse, sabe, dona Silvia, eu ontem fiquei o dia inteiro provocando desdobramento. Então, acho que seria bom a gente elucidar aos nossos queridos amigos de casa que essa brincadeira não é saudável. Não, tudo que é forçado não é bom. A mediunidade, ela é natural. A mediunidade, ela se manifesta. Quem a tem num estágio de trabalho, então você tem sinais, você tem indicações, ou fala, ou vê, ou se desdobra, ou, sei lá, escreve, né? Isto é manifestação mediúnica. Os espíritos estão indicando, vá estudar. Mediunidade sem estudo é igual a qualquer ciência, física, química, biologia. Se você não estudar, não vai aprender. Entendeu? Então não é porque eu sou médium, nasci médium, eu não preciso fazer mais nada. Absolutamente. Você precisa estudar. Kardec sempre, aliás, o Espírito Verdade na obra, né? Uma das mensagens da Kardec diz, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. São as duas leis do espírita. Nós não podemos esquecer disso. Pela nossa preguiça, às vezes a gente deixa um pouco o estudo de lado e fica ligado ao fenômeno, porque é mais glamuroso o fenômeno, não é? É verdade. Então, não devemos forçar de jeito nenhum, porque esse rapaz que você cita provocou um desequilíbrio da sua orgânico, tanto físico quanto espiritual. Nós temos um corpo espiritual, que se chama perispírito. Ele está entre o corpo físico e o espírito. É o elo que liga os dois. Então, quando há um desequilíbrio na matéria, reflete tanto nesse corpo espiritual quanto no próprio espírito. E efetivamente tem essas consequências. E sobre as substâncias químicas também que provocam desdobramento, né? Sim, mas... Até o álcool e algumas outras substâncias mais agressivas. Porque na verdade é assim, os espíritos perguntam, precisa estar dormindo para o espírito desdobrar? Para ele sair, para sonhar? Não precisa dormir, uma sonequinha, você está sentado num sofá, de repente dá aquela soneca, você desliga imediatamente, você sai. Se efetivo o sono, você tem o sonho. Se não, você tem uma espécie de contato, né, com os amigos espirituais. Paulo, finalmente, que conselho você teria, um conselho espírita, né, baseado na doutrina espírita, para os nossos amigos de casa que têm problemas com sono, com sonhos e com desdobramentos acordados? Olha, o grande conselho, a grande recomendação, diria até, que a doutrina espírita faz é para que nós cuidemos do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas palavras. Em suma, façamos uma reforma interior. Porque onde há bem, onde há caridade, onde há o desejo de se fazer o bem ao próximo, nós naturalmente estamos em sintonia com uma faixa vibracional completamente elevada, completamente dentro e alinhada aos ensinos do Evangelho de Jesus. Então nós não temos que temer nada, porque nada pode, como é que é a frase, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso que Paulo de Tarso vai dizer lá em uma de suas epístolas. Então, quando nós olhamos que nós estamos em sintonia com o mundo espiritual superior, nosso anjo guardião, estamos em sintonia, conversemos com o anjo guardião. Peçamos orientações, ele não vai se negar a nos ajudar. Então nós afastamos, inclusive, outros espíritos mais inferiores ou menos esclarecidos, que talvez queiram aí nos prejudicar ou nos dar ideias distorcidas, que nós temos que ter muito cuidado para aceitar isso como verdade só porque veio de espírito. Tem espírito também que não sabe de tudo. Não é? Nossa, depende do nosso estágio evolutivo. E os falsos cristos, falsos profetas, que Jesus tanto recomendou, né, que tomássemos cuidado com os falsos profetas. Isso. Né? João tem uma frase, não acrediteis em todos os espíritos, provai antes que
que os espíritos vêm de Deus. Então não é porque é espírito, está desencarnado, veio lá pela mediunidade, desdobramento, psicografia, bonzinho, sei lá que é o quê. teu amigo. O espírito disse e tem que fazer. Não, isso é uma fé cega. O espiritismo, ele prega a fé raciocinada. Aliás, eles nos estimulam a questionar. Que é tema do nosso congresso agora de abril. O grão de mostarda, exato. Que ensinamento maravilhoso de Jesus. Maravilhoso, a fé que remove as montanhas. Nossa, os textos dos conferencistas estão lindos, lindos, profundos. São 30 conferencistas maravilhosos que vêm do Brasil todo, um dos Estados Unidos, né? E eu estou assim encantada, sabe, com os textos que eles mandaram. O livro já está quase pronto. Nós vamos editar um livro no congresso sobre a fé raciocinada, a importância da fé raciocinada na transformação do planeta, com certeza, da humanidade, da paz. Como nós vamos conseguir a paz, não é? Então, venham nesse congresso que nós vamos trabalhar toda essa parte. Se você é de centro espírita, todas as áreas vão fazer oficinas de capacitação para aquelas pessoas que queiram montar centros espíritas também, porque não é fácil. No tempo de Jesus, ele já ensinou algo sobre o grão de mostarda, justamente quando os discípulos não sabiam o que fazer, né? Tinha uma cura ali para realizar, do endemoniado, como eles chamavam na época, e eles não conseguiam. Então, eu chamar Jesus. Não, mestre, você pode. Então, ele disse, se tiveres fé com um grão de mostarda, podereis fazer tudo o que eu faço. Então, né? Venham no congresso, as inscrições estão abertas, entrem no nosso site, ali existem muitas explicações, ou liguem para 3107-5544, tá bom? Ou pelo e-mail congresso@fiesp.org.br, tá bom? Paulo, já estão me avisando que terminou o nosso tempo, né? Está acabando logo, cada dia acaba mais depressa. Com certeza. Bom, eu só agradeço a oportunidade de estar aqui de novo e estamos à disposição. E nós que agradecemos, viu? As explicações foram muito profundas e muito boas e muito úteis para os nossos telespectadores que ainda não conhecem direitinho a doutrina e que precisam se disciplinar para que tenham mais saúde, na verdade. Tá bom? Muito obrigada, viu, Paulo? Obrigado a vocês. E agora vamos à leitura de uma mensagem linda de André Luiz. Perante os sonhos, encarar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico, sem preocupar-se aflitivamente com quaisquer fatos ou ideias que se reportem a eles. Há mais sonhos na vigília que no sono natural. Extrair sempre os objetivos edificantes desse ou daquele painel entrevisto em sonho. Em tudo há sempre uma lição. Repudiar as interpretações supersticiosas que pretendam correlacionar os sonhos com jogos de azar e acontecimentos mundanos, gastando preciosos recursos e oportunidades da existência em preocupação viciosa e fútil. Objetivos elevados, tempo aproveitado. Acautelar-se quanto às comunicações intervivos no sonho vulgar, pois, conquanto o fenômeno seja real, a sua autenticidade é bastante rara. O espírito encarnado é tanto mais livre no corpo denso, quanto mais escravo se mostre aos deveres que a vida lhe preceitua. Não se prender demasiadamente aos sonhos de que recorde ou às narrativas oníricas de que se faça ouvinte, para não descer ao terreno baldio da extravagância. A lógica e o bom senso devem presidir a todo raciocínio. Preparar um sono tranquilo pela consciência pacificada nas boas obras, acendendo a luz da oração antes de entregar-se ao repouso normal. A inércia do corpo não é calma para o espírito aprisionado à atenção. Admitir os diversos tipos de sonhos, sabendo
porém que a grande maioria deles se originam de reflexos psicológicos ou de transformações relativas ao próprio campo orgânico. O espírito encarnado e o corpo que o serve respiram em regime de reciprocidade no reino das vibrações. E assim vamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida. Muito felizes com a sua audiência. Não esqueçam, nosso programa vai ao ar às sextas-feiras às 12 horas e agora também aos domingos às 16 horas. Muito obrigada e até a próxima semana.